Bem-vindos ao meu canal, eu sou Giovanni Piatti e hoje eu começo o vídeo com uma pergunta. Qual seria o melhor guitarrista do Aerosmith? O Joe Perry ou o Brad Whitford? Agora no final do mês de julho eu vi o show do Joe Perry Project aqui em São Paulo e apesar de ter sido um show muito legal, eu acho que guitarristicamente falando a performance do Joe Perry foi bem ruim. Eu já tinha visto ele ao vivo em 2017 com o Aerosmith e apesar de ele não estar tão ruim igual foi nesse último show agora, eu já tinha ficado com uma sensação assim de que ele não estava tocando tão bem. Já não é de agora que, assistindo alguns vídeos do Aerosmith ao vivo ali na internet, eu fico com uma sensação de que o Joe Perry toca de um jeito um pouco estranho ao vivo. Apesar de em músicas de estúdio ele ter um estilo ali mais melódico e tudo mais, ao vivo ele costuma ser sempre um pouco assim relaxado na forma de tocar. É como se ele não tivesse muito foco e ele ficasse simplesmente tocando aleatoriamente ali dentro das escalas, sem pensar muito na harmonia da música, o que faz com que a coisa toda soe um pouco estranha. Eu imagino que talvez o fato de ele ter tocado mal agora nesse último show, porque ele realmente estava errando muitas notas, estava muito perdido ali tocando. Eu imagino que isso talvez seja por conta da pandemia de alguma forma, já que, se eu não me engano, esse show foi o segundo show dele depois desses anos todos ali parado. Por conta da pandemia. O primeiro show, inclusive, foi no Brasil também, se eu não me engano, 2 dias antes, em Porto Alegre. E, cara, dá pra entender. Algum tempo sem tocar guitarra deixa a gente bastante enferrujado. Inclusive, um tempo atrás eu até postei um vídeo aqui falando sobre esse assunto também. E, bom, o show foi anunciado pouquíssima coisa antes de fato acontecer. Se eu não me engano, foi menos de um mês antes. Então imagino que a coisa toda tenha sido preparada ali um pouco em cima da hora. Então faz algum sentido que o Joe Perry não estivesse assim na melhor forma. Mas de qualquer maneira, como comentei, essa falta de foco nele na hora de improvisar, que inclusive na verdade ele dificilmente faz os solos originais das músicas nos shows, ele sempre improvisa, o que eu acho muito legal, mas realmente falta foco. Enfim, como eu ia dizendo, isso já não é de agora, é algo que já vem de muitos anos ali com Joe Perry. Bom, falando agora sobre o Brad Whitford, eu acho ele um guitarrista espetacular. Inclusive é muito estranho porque normalmente o próprio Aerosmith, os fãs e tudo mais costumam colocar o Joe Perry como sendo o guitarrista principal ali, e de fato, de certa forma já que a grande maioria dos solos são feitos pelo Perry, né? Mas eu pessoalmente acho o Brad Whitford um guitarrista bem superior. Ele é extremamente consistente ali na forma de tocar, e nos poucos momentos onde ele tem a oportunidade de se mostrar um pouco mais ali nos shows e nos discos também, ele sempre faz coisas bem legais, bem interessantes. E é muito nítido também a raiz do blues ali na forma dele de tocar. Ele tem um estilo bem tradicional, aquela coisa bem classic rock, blues rock ali. E, espetacular. E eu fico pensando assim sobre essa questão de o Perry ter um pouco mais de visibilidade. Eu imagino, a minha teoria sobre isso seria o seguinte: muitas bandas, né? Na verdade não só bandas, acho que no mercado musical em geral, tem a coisa da imagem, né? E eu imagino que talvez a banda, os empresários tenham decidido por essa coisa de deixar o Joe Perry ali em evidência por conta de todo aquele estilo dele, aquele visual rock and roll, aquela coisa meio pirata ali, uma vibe meio Keith Richards. E, cara, querendo ou não, isso faz diferença para uma banda. Eu, apesar de não ser o maior fã do Joe Perry nos últimos anos, quando eu penso em Aerosmith, a primeira coisa que me vem na cabeça, fora o Steven Tyler, é o Joe Perry ali tocando guitarra. Então faz algum sentido, e eu não acho que isso seja necessariamente ruim para a banda, já que enquanto o Perry faz ali todas as poses dele durante o show,
Tem o Brad ali segurando a base sempre muito firme por trás da banda toda. Tanto que nesse último show agora, por exemplo, em vários momentos o Perry parava de tocar, ia fazer alguma graça ali, enquanto a banda segurava. Então faz sentido ter um bom guitarrista ali no fundo, e que seja um bom guitarrista de verdade, para que ele consiga segurar todas essas inconsistências do Joe Perry. Mas, enfim, eu realmente acho o Brad Whitford um ótimo guitarrista e que com certeza merecia mais destaque do que ele tem hoje em dia. Bom, fazendo aqui uma comparação mais direta dos dois, como eu disse, realmente acho que o Brad seja um guitarrista melhor, mas não que o Joe Perry seja de todo ruim. Claro que em um cenário ao vivo a coisa toda é mais complicada, então acho que por esse motivo talvez ele seja um guitarrista melhor em estúdio. E de fato tem músicos que se adaptam melhor no cenário de estúdio, mas de qualquer forma, eu imagino que depois de mais de 50 anos de carreira, ele já deveria ter se acostumado com os palcos, ou pelo menos passasse a se preparar um pouco melhor para as turnês. Para finalizar, tem também a questão da idade. Isso infelizmente é um fator que pesa bastante ali para os músicos. Tem grandes guitarristas aí já sofrendo com isso, a gente consegue perceber em vários músicos. Um exemplo ali que eu vi pessoalmente seria o Metallica. Obviamente que eles ainda não estão nesse patamar do Aerosmith em questão de idade, mas por ser uma música muito difícil de tocar, músicas muito rápidas e tudo mais, já dá para perceber que eles em alguns momentos dão uma segurada ali para conseguir tocar. Imagino que isso não seja fácil pro Kirk Hammett, pro James Hetfield e principalmente pro Lars como baterista. Então serve de exemplo. E enfim, eu acho que talvez seja uma questão também, no caso dos bons guitarristas, no caso do Brad Whitford, por exemplo, que eu, como eu disse, considero melhor, seja uma questão de se adaptar a essas limitações. Obviamente que nem o Brad Whitford toca igual ele tocava 30, 40 anos atrás, mas é sempre questão de se adaptar e fazer música dentro das suas possibilidades. Um bom exemplo disso seria o David Gilmour. Continua sendo um ótimo guitarrista. Obviamente ele deve ter as limitações dele nesse momento também, provavelmente chegando perto dos 80 anos, mas isso não impede ele de tocar boas músicas, de fazer boas composições. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o comentário aqui falando o que você pensa sobre o assunto, qual o seu guitarrista preferido ali dentro do Aerosmith. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!